Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, nessa manhã nós queremos, Senhor, numa posição de humildade, de quebrantamento de espírito, nós queremos reverenciar a pessoa do Teu Espírito. Nós queremos dizer, bendito Espírito Santo, que Tu és livre nesse lugar. Essa casa é Tua, nós somos Teus, Pai. Nós somos filhos e nós Te louvamos por isso, mas também nós somos servos, filhos por adoção e servos por opção, Pai. Para nós é um privilégio podermos, Senhor, desfrutar da Tua presença, reconhecendo, Pai, que a Tua bondade, a Tua fidelidade é quem nos preserva, quem nos conduz, é quem nos livra, Senhor, da ira futura e também nos dá livramento na ira presente. Nós Te louvamos, Senhor, desde já pela Tua graça, pela Tua mão, por essa igreja bendita, igreja maravilhosa, que a cada dia o Teu Espírito Santo está, Senhor, ajustando, limpando, preparando, Pai, para que possa apresentar naquele dia uma igreja limpa, uma igreja, Pai, que está ataviada como noiva para o encontro do Senhor. Nós Te louvamos desde já, Pai, numa atitude de humildade, de quebrantamento de espírito, Pai, em total submissão à Tua palavra. Nós queremos, Senhor, nessa manhã dizer que o Teu Espírito Santo, Ele é amplamente reverenciado e honrado nesse lugar. Senhor, Tu és aquele homem de branco que passeia no meio dos 7 candeeiros, que são as Tuas igrejas aqui na terra. E nós queremos, Senhor, para sempre dizer que nós somos Teus, a Tua igreja é Tua, nossa família é Tua, tudo que nós temos é Teu. Pai, numa atitude de humildade, de quebrantamento de espírito, nós queremos uma vez mais Te agradecer, Pai. Pai, que o Teu espírito de ensino, de revelação venha se manifestar hoje nas nossas vidas, hoje pela manhã. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, Pai, querendo reconhecer que Tu tens a proeminência nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, um vaso de barro para que a excelência do poder seja Tua e não nossa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Pai, nós queremos nessa manhã nos consagrar a Ti, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos, por favor. Diga: sem Ti, Jesus, eu nada posso fazer. Meus filhos, muito obrigado. Pastor Sandro, uma nuvem de glória e uma unção está sobre a tua vida. Desde cedo, o Senhor te separou como levita, como aquele trombeteiro que vai na frente da arca, glorificando o Senhor, honrando ao Senhor, e a arca da aliança seguia o sacerdote, com aquelas trombetas de chifres de carneiro, como aconteceu na antiga aliança. No período de transição, Eliseu, no momento de realizar um milagre do Senhor, ele disse: trazei-me, pois, um arpista. E quando o arpista tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E é dessa forma que hoje pela manhã, a glória do Senhor durante o louvor começou a repousar, a nuvem de glória do Senhor começou a repousar sobre o grupo de louvor. E veio sobre a sua vida, e ali se estendeu aos demais. Amém, meu filho? Glória a Deus, que o Senhor seja glorificado. Podeis assentar, queridos, por favor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Não podemos esquecer que a nossa vida aqui na terra, nossa passagem aqui é efêmera, é passageira. Nós devemos lembrar disso. Não devemos nos apegar com os negócios dessa vida, a fim de que possamos, Senhor, agradar o Senhor que nos alistou para a guerra. O apóstolo Paulo falou isso para Timóteo. Ele diz: sofre, pois, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado
se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós sabemos disso, irmãos, e nós devemos glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Em humildade, singeleza de coração. Para que tanto orgulho, irmão? Para que tanto orgulho? Para que vaidade? Se tudo isso fica, irmão, o que sobe é apenas o que nós fazemos, guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, numa atitude de submissão, numa atitude de reverência diante do Senhor, numa atitude de quebrantamento, irmão. Nós não podemos esquecer, tudo, irmão, é passageiro. Tudo é passageiro. Uma vez o apóstolo Pedro disse: em breve estarei deixando esse meu tabernáculo, conforme o meu Senhor já me avisou. Mas uma coisa eu faço, é que deixo registrados ensinamentos, para que mesmo depois da minha partida, vocês continuem firmes. Isso é um exemplo para nós, isso é uma orientação para nós. Aqui nós devemos andar numa caminhada de quebrantamento, de humildade, singeleza de coração, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Nós não somos nada sem Deus. Com Ele e pela graça dEle, pela mão dEle sobre as nossas vidas, é que podemos fazer alguma coisa e influenciar vidas. É esse o nosso propósito aqui na terra. Nós fomos chamados como influenciadores. Só isso. Deus opera em nós o querer e o efetuar. É Ele quem faz em nós. É Ele que nos dá o sopro da vida, por Ele vivemos, por Ele nos movemos, por Ele somos edificados. E nós não podemos esquecer disso. E a graça do Senhor há de se manifestar sobre as nossas vidas para a glorificação do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do lado e diga: meu irmão, eu ainda não sou como deveria, mas eu quero ser uma bênção maior na tua vida. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, nós somos da fé, nós estamos assim. Não, irmão, nós estamos crescendo, nós estamos caminhando, somos da fé, glória a Deus, mas nós não somos ainda o que Deus deseja para nós. Ele tem muito mais, e nós estamos crescendo, e é por isso que Ele diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que é crescer na graça? É buscar aproximação com o dono da graça, com o Senhor, numa atitude de quebrantamento, de humildade, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da mão onipotente do Senhor, para que no momento oportuno Ele possa exaltar. Quando Ele reconhecer que eu e você estamos preparados para recebermos um elogio, para recebermos uma oportunidade, para que o nome dEle seja glorificado, irmãos, Ele abre a oportunidade para nós. Nós somos na mão de um construtor, nós somos na mão do pedreiro, irmãos, somos uma colher de pedreiro. Uma colher de pedreiro não tem honra nenhuma, irmão. Em Ezequiel, ele diz: porque se gloria o machado contra aquele que o usa, contra aquele que o corta. Uma colher de pedreiro não tem expressão nenhuma, a não ser pela mão de um pedreiro eficiente, do construtor eficiente. Um lápis de cor, por mais bonito que seja, nada ele é sem ter uma mão habilidosa utilizando para fazer um desenho, uma obra de arte. Por isso nós não somos nada. Eu posso falar com microfone ou sem microfone, mas o microfone é importante para que as pessoas ouçam. Mas eu posso falar assim. Portanto, o microfone hoje sou apenas eu. Apenas um instrumento para facilitar que pessoas sejam alcançadas pela graça e pela unção do Senhor. Temos que nos humilhar, irmãos.
Ah, pastor, na nova aliança nós somos isso, somos aquilo. Irmãos, nós somos filhos e somos instrumentos na mão de um Deus poderoso, que pela sua graça e pela sua misericórdia, pela sua bondade, nós não somos consumidos. Deus é fogo consumidor, está escrito, é justamente em Hebreus, uma carta do Novo Testamento. O poder de Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de Gênesis, é o mesmo de Apocalipse. Tem muita gente se utilizando da graça para fazer coisas que não são convenientes para a caminhada cristã. Não podemos esquecer que somos astros iluminados. Somos um satélite, equivalente a um satélite. A Lua é o satélite natural da Terra. Mas ela não tem iluminação alguma, a não ser que receba iluminação do Sol. Portanto, a Lua é um astro iluminado. E o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. E o Senhor é infinitamente maior do que nós. E nós recebemos dele como astros iluminados, não temos luz própria. Diga, eu não tenho luz própria. Diga, meu ministério não tem luz própria. Ele ilumina como luzeiro nas mãos do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, obrigado, Pai. Amém, Pai, obrigado. Glória a Deus, aleluia. E estive entre vós em fraqueza e em temor. E as minhas palavras e as minhas ministrações e as minhas pregações não foram palavras com sublimidade de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas em Cristo. Queridos, nós estamos ministrando essa matéria, submissão e autoridade. O objetivo de nós colocarmos essa figura, essa foto com o chamativo do nome da matéria, não é glorificar ministro não, irmãos, que ministro aqui, quem é glorificado é o Senhor, mas é apenas para trazer um referencial para a igreja. Quando nós estudamos técnicas de combate no exército brasileiro, por exemplo, que eu passei um longo período lá, conforme vocês sabem, passei quase 10 anos, e uma das coisas quando estamos estudando estratégias militares é expressar o valor dos símbolos nacionais que traz sobre a mente do soldado, a expressão que crava na mente do soldado e eleva o ânimo da tropa. E uma das coisas é que no campo de batalha não podemos deixar a bandeira nacional, a bandeira daquele país que está em conflito, que está no exercício bélico. Se o soldado deixar de ver que a sua bandeira está na frente, ele diminui o ânimo, ele cai o ânimo. É por isso que é combinado nas guerras tradicionais, nos campos de batalha, que o soldado porta-bandeira é aquele homem forte, é aquele bem disposto. E quando ele tombar, tem que ter alguém substituto para pegar a bandeira e levantar e sair correndo com ela, para elevar o moral das tropas. Tem um filme do Mel Gibson, que é justamente o Patriota, que tem um determinado momento que eles estão em luta, estão quase perdendo, e ele desvia o foco, e ali quando ele vê que a tropa está correndo no sentido contrário, ele vai e ele pega a bandeira americana, e levanta a bandeira e começa a agitar. E os soldados que estavam correndo observam e veem que ainda o seu país há esperança de vencer e volta todos no mesmo sentido. O que é que tem a ver com isso? Quando nós damos título, quando nós expressamos algo, é importante que todos possam compenetrar-se e saber que nós estamos ministrando esse assunto, submissão e autoridade, e todos ficam alinhados com o que está sendo ministrado e em linha
com a unção que emana justamente do tema, porque o Senhor, Deus é organizado. Diga, Deus é organizado. Diga, eu devo ser mais ainda. Glória a Deus. Então é importante nós termos como referenciais. Queridos, eu gostaria de ressaltar da importância dos amados procurarem adquirir livros. Livro, nunca esqueça, é uma janela aberta para o mundo. Livro é muito importante, conhecimento que vem. Ora, imagine alguém que passou 70 anos, 60 anos no ministério, 70 anos quase, no ministério. Escreveu um livro trazendo as experiências, trazendo os ensinamentos de dedicação, de consagração, e coloca no livro. É importante, é para o seu crescimento. E esse livro, é necessário que os cristãos sofram um preço bem modesto, irmão. E nós temos 10% de desconto ainda ali na livraria. Temos também um livro maravilhoso de Tony Cook, Em Busca de Timóteo. Um livro maravilhoso, tratando justamente, esses livros tratam desse tema, submissão e autoridade. Existe um outro livro também que é extremamente precioso, ensinamentos maravilhosos, em que poucos livros que eu li têm um ensinamento nesse teor. Casamento, Divórcio e Novo Casamento, de Kenneth Hagin. Maravilhosos ensinamentos. Então, queridos, não esqueçam de procurar. O irmão Ode está ali auxiliando na livraria, pode procurar ali no final, e nós temos então ainda alguns exemplares desses livros. Comprem. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de ler agora. Guarde, e em breve você vai encontrar um tempo para que você possa estudar sobre esse tema. E eu gostaria então que nós abríssemos a Bíblia Sagrada em Mateus no capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós estudamos durante as semanas anteriores, as 3 semanas anteriores, acerca de submissão. Vimos que submissão, ela se manifesta através de uma atitude de coração, se diz com simplicidade. Quando nós, num ato voluntário, desejamos, irmãos, nos submeter, colocar a nossa vontade em submissão, justamente às autoridades que Deus constituiu sobre nossas vidas. E nós estamos, em cada momento de nossas vidas, sempre debaixo de autoridade. Não existe ninguém na face da terra que não esteja debaixo de autoridade. Ninguém. Se sairmos aqui na rua, vamos atravessar essa pista logo em seguida, nós estamos debaixo de uma autoridade, ou seja, existem carros passando com velocidade. Se porventura não olharmos, não atentarmos para as regras, e regras são decorrentes da expressão justamente de autoridade em exercício. Se nós formos atravessar, se não seguirmos as regras de trânsito, não prestarmos atenção, vai acontecer um acidente, podemos ter a vida ceifada, porque existe uma estrutura de autoridade que estabeleceram normas específicas para nós obedecermos. Se estamos aqui, estamos debaixo justamente dos efeitos da eletricidade. Se mexermos e quebrarmos os princípios e as regras estabelecidas pelo próprio Deus para o funcionamento da eletricidade, se mexermos, aí podemos levar um choque e sermos fulminados. Então estamos de uma forma ou de outra. Se vocês estão aqui, estão debaixo de uma estrutura de autoridade. Se você vai para o seu departamento, está debaixo de uma estrutura de autoridade, que é o seu líder. Se você está no seu trabalho, tem trabalho, está debaixo de uma estrutura de autoridade, que é justamente o seu chefe imediato, ou o seu supervisor, ou o seu diretor, e assim por diante. Existe uma estrutura de autoridade. Se você volta para a sua casa, se você é o sacerdote, está debaixo de uma autoridade que é Deus sobre você como cabeça do lar. Se você é filho, você está debaixo de uma estrutura de autoridade que são seus pais, que ditam as regras de funcionamento da sua casa. Se você está em qualquer lugar da sua vida, você vai estar debaixo de uma estrutura de autoridade, seja ela eclesiástica, na igreja, uma autoridade espiritual,
eclesiástica, seja ela numa autoridade secular no seu trabalho, seja ela também na comunidade em que você vive, seja ela também numa estrutura maior no seu país, você está também assim. Então, meus irmãos, nós sempre vamos estar debaixo de uma cadeia, de uma estrutura de autoridade. Para isso nós devemos andar em submissão. E ter um coração submisso, amado, é ter um coração quebrantado. E um coração quebrantado, Deus não despreza. As pessoas que não respeitam cadeias e estruturas de autoridade, não são bem-sucedidas em quaisquer ramos da sua vida. E são, em princípios, pessoas rebeldes, pessoas que vivem num processo de rebelião. Obedecem às vezes às autoridades, mas não se submetem. Obediência é diferente de submissão. Submissão é uma atitude de coração, ela é manifesta por uma atitude de coração. Submissão é uma decisão do seu coração, e você faz isso sem peso. E você se sente seguro, e você se sente protegido, e efetivamente está protegido. Submissão é você colocar-se voluntariamente a se submeter aos princípios que vieram da palavra. Tudo provém do Senhor. Obediência é quando nós reconhecemos que aquela ordem que veio proveniente de uma autoridade, ela é legítima e ela está em linha com a palavra. E aí, nesse caso, estamos falando biblicamente, nós obedecemos aquela ordem que veio proveniente de uma autoridade legítima, que o Senhor reconheceu como tal. Hoje nós vamos então ver reconhecendo a autoridade. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou um homem sob, diga assim, debaixo, diga sob, quer dizer, debaixo. Pois eu também sou um homem debaixo ou sob a autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém, amados? Irmãos, quem acredita que Jesus, eu vou perguntar o óbvio, tá? Mas quem acredita que Jesus é o autor e consumador da nossa fé? Está escrito. Como é que alguém pode impressionar que eu diga assim, despertar ou admirar alguém como Jesus? O próprio Criador da fé, o próprio autor e mantenedor da nossa fé. Como é que alguém pode, irmãos, admirar, fazer alguém que criou a própria fé ficar admirado? Dizer, rapaz, pense no homem de fé. Irmão, se nós analisarmos friamente, irmão, é muita coisa para impressionar Jesus, né? Para Jesus se admirar de alguma coisa. O que Jesus mais fez foi justamente conflitar, foi, na verdade, confrontar atitudes erradas e corrigir, exortar. Você não vê Jesus passando a mão na cabeça de ninguém. O que está errado, o que está certo, está certo. O que está no momento de alegria, Jesus também se alegra. Como está escrito em Lucas no capítulo 10, diz, Jesus nesse momento se alegrou no Espírito e diz, Pai, graças te dou, porque escondeste essas coisas dos poderosos, dos sábios segundo o mundo, mas revelaste aos pequeninos. Jesus se alegrava também, Jesus tinha emoções como homem, mas ele se admirou. Por quê? Porque aquele homem, ele disse uma coisa importantíssima. Ele disse, Senhor, importante lembrar uma coisa, aquele homem era ímpio, praticava impiedades. Aquele homem não era de aliança, ele não era judeu.
Mas aquele homem tinha algo que ele tinha compreendido, que existia uma autoridade espiritual, e essa autoridade espiritual, ela tinha esfera de autoridades, e ela estava numa autoridade muito superior ao que ele tinha. Ele reconheceu nesse momento, mas ele estabeleceu um princípio. É interessante, e depois que eu saí do exército, irmãos, depois que eu fiz cursos e tudo lá, passei tempo nas escolas militares, mais de uma, foi que eu comecei, depois que eu saí, me converti, comecei a estudar mais a Bíblia durante anos, foi que eu comecei a observar que a estrutura das Forças Armadas do Exército Brasileiro, que eu posso falar por conhecer um pouco, foi toda tirada da Bíblia Sagrada, todos os princípios de autoridade. É por isso que é tão forte. As Forças Armadas, o Exército Brasileiro, eu não posso falar de outro país, mas o Exército, ele é muito forte, porque, irmãos, eu posso te dizer que ele foi tirado, todos os princípios foram tirados da palavra, a sua maior parte, tanto os princípios administrativos, tudo, irmão, foi tirado justamente da Bíblia Sagrada. Então é por isso que é tão forte como estrutura organizacional. Não é verdade? E aquele homem, como centurião, era um capitão, que comandava uma centúria, 100 homens. Uma das divisões, justamente, irmãos, de uma... legião. De uma legião, era uma das divisões de legião, era equivalente a uma companhia de 100 homens, ele estava debaixo de uma autoridade, ele reconhecia essa autoridade, ele disse assim, olha, Senhor, não precisa que tu venhas à minha casa, eu sei que tu tens poder de determinar alguma coisa, e quando se determina, algo acontece, porque eu compreendo, ele dizendo, eu compreendo porque eu sou um homem que estou debaixo de autoridade. Olha que ele não disse assim, eu sou um homem que tenho soldados à minha disposição. Não, ele alinhou. Primeiro ele disse, eu sou um homem sob autoridade. Ele primeiro disse, eu estou debaixo de autoridade. E por estar debaixo de autoridade, eu também, dentro da minha esfera, eu tenho soldados que estão à minha disposição. Assim como eu não ouso desonrar quem está acima de mim, porque eu estou sob autoridade, eu também, aqueles que estão debaixo da minha autoridade, eles também estão submissos a mim. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu tenho soldados à minha disposição, eu mando esse vai, ele vai, eu mando ele vem, ele vem. Olha o que ele está dizendo, eu tenho autoridade, e sei exercer autoridade, eu exerço a autoridade de forma que as minhas ordens não são questionadas. Eu mando vai, ele vai, mando volta, ele volta. Assim também eu faço isso porque eu estou sob a autoridade. Eu tenho obedecido às autoridades superiores. Existe uma estrutura na hierarquia das autoridades, não é, amado? No campo da autoridade, estrutura espiritual e física também, não é, amado? No natural também, que permite isso. Em qualquer, como eu falei, se estamos no nosso trabalho, nós temos justamente o nosso chefe imediato, existe às vezes um gerente, e existe um supervisor, e existe um, não é, amado, mais alto, que é justamente o sócio proprietário, o presidente, que está naquela estrutura. E foi o que aquele homem disse. Quando ele disse isso, Jesus disse, olha, nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Então, irmãos, há uma necessidade de nós entendermos, irmãos, que é uma pirâmide, é equivalente a uma pirâmide. Existe justamente uma estrutura que ela se manifesta. Quando, por exemplo, existem 2 diaconisas sentadas ali e existe um diácono lá fora. Quando você chega com o seu carro, e agora eu vou citar um exemplo, nos dias que nós fizemos evento aqui ou em outros dias que a igreja está lotada, os diáconos às vezes já chegaram para mim, eu já falei inclusive com a igreja, com vocês, mais de uma vez, que quando alguns diáconos disseram, pastor, realmente existe uma dificuldade, porque o pessoal não quer compreender, não quer aceitar quando nós dizemos assim,
por favor, coloque esse carro desse jeito para caber mais outro carro aqui, para não ficar tomando 2 vagas, o carro está um pouco inclinado. Se você tem dificuldade, me dê a chave que eu faço para você. E a pessoa, não, deixa aí que qualquer coisa eu resolvo. Você está, na verdade, em desobediência, está em pecado. Pastor, em pecado? Em pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, está em pecado. E outra coisa, quando desobedece a ordem, a determinação manifestamente legal, quando não é algo absurdo, não é, amado? Nós sabemos, nós estamos dentro do campo do razoável. Mas quando desobedece a determinação de um diácono, está desobedecendo a determinação do pastor, porque o diácono nada é mais do que uma autoridade delegada, e é muita coisa. Um diácono é um centurião, que tem justamente, ali naquele momento, existem pessoas que estão debaixo do campo de influência da sua autoridade. Ele é uma autoridade delegada. Quando alguém age dessa forma, diz, não, eu me viro, deixa aí. Você está naquele momento desobedecendo uma determinação do diácono, mas ele é apenas uma autoridade delegada. Ele está desobedecendo uma determinação do pastor, e o pastor, por sua vez, não é por acaso, existe justamente o estatuto que o coloca naquela posição. Esse estatuto não vem daqui, vem lá de Campina Grande, existe um apóstolo que fez isso. Esse apóstolo está, por sua vez, subordinado, inclusive, aos Estados Unidos. Então existe realmente uma estrutura de uma hierarquia espiritual. Quando se quebra um princípio, irmão, inevitavelmente vai se receber consequências dali. Então, na verdade, irmãos, é importante, eu estou apenas citando como exemplo, mas bem oportuno, de dizer que, irmãos, quando chegar numa igreja, na igreja, por exemplo aqui, e aqui eu vou ser mais preciso, e um diácono chegar para você e der qualquer orientação, acata, irmão, ou então não era melhor dessa forma ou qualquer coisa, se ele resistir, obedece, irmão. Obedeça isso. É dentro do seu departamento também. Se porventura o seu líder falar alguma coisa, irmão, acata isso. Se porventura o seu pastor pedir algo, eu nem peço, eu às vezes, até na hora da convocação, mesmo sabendo que é legítimo, eu falar que, olha, faça isso, eu digo, eu gostaria que fizesse dessa forma. Isso é um método que eu uso, justamente para as pessoas que têm justamente quebrantamento, possam acatar. Mas o que eu quero dizer? Aquele homem, voltando aqui ao assunto, eu apenas tratei pontualmente de dar um exemplo, mas aquele homem, ele entendia o que era estrutura de autoridade. E ele então reconheceu que existia uma autoridade superior, e Deus tinha delegado essa autoridade a Jesus. Ele reconheceu, disse, olha, eu sou um homem debaixo de autoridade. E assim como reconheço que eu tenho autoridade, porque eu me submeto aos meus superiores, eu também sei que o Senhor tem autoridade. Ele pode mandar essa enfermidade sair, ela sai. Ele reconhecia. Era um homem também que conhecia as Escrituras, sabia que lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então ele sabia que Jesus era o Siloé, era o enviado, e por ser o enviado, ele vinha justamente para remover e para exercer autoridade também sobre as enfermidades, sobre os espíritos de enfermidade. E foi o que Jesus fez. Ele disse, olha, mas eu reconhecendo esse nível de autoridade, eu não tenho condição de recebê-lo na minha casa, porque a tua autoridade é tão superior à minha, que eu não me sinto ainda capacitado para isso. Mas basta uma palavra. E Jesus disse, por essa palavra, ele já está liberado. E aí, aquele servo foi curado. Mas eu gostaria que abríssemos, por favor, em Marcos, no capítulo 11, versículo 27. Marcos 11, 27. Irmão, se porventura tiver alguém aqui na igreja, que alguma vez
adotou esse procedimento, ou tem adotado esse procedimento em relação aos diáconos, eu peço em nome de Jesus que procurem corrigir. E o diácono, na verdade, meu irmão, são servos, nós somos servos uns dos outros. Eles estão ali para nos auxiliar e cooperar com a estrutura organizacional da igreja e nos socorrer nas necessidades. Amém? Questionando a autoridade. Vamos ver em Marcos 11, 27. Eu vou adiantar um pouquinho. 11, 27, diz assim: outra vez chegaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram e lhe perguntaram a Jesus: com que autoridade fazem estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer isto? Jesus lhes respondeu: também vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e então vos direi, com que autoridade faço essas coisas? O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que não creste nele? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus lhes disse: nem eu tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. Observe que ele está dizendo autoridade. Amém, amados? Autoridade. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Poder é uma coisa, autoridade é outra. O diabo tem poder? Tem. Tem, muito poder, não é pouco não. Ele tem até poder de se manifestar com sinais e prodígios da mentira, que são prodígios, são milagres. Inquestionável. Agora, nós temos autoridade, nós temos poder e temos autoridade. Amém, queridos? Nós recebemos da parte do Senhor poder e autoridade, através de uma delegação. Quem tem autoridade pode transferir a autoridade. Isso aí é um instituto chamado de delegação. O pai de família, quando não tem condição de resolver uma situação, pode chegar para um dos filhos e dizer: meu filho, faça uma coisa. Você vai a tal local e diz assim: olha, papai pediu que fizesse isso. Ou então leva um bilhete e chegando lá se apresenta e diz: olha, eu sou filho do cidadão fulano de tal, que não teve condição porque teve que resolver uma coisa e tal, mas está aqui um bilhete da mão dele e ele me autorizou a vir aqui falar com o senhor. Ele está delegando a autoridade. Quando nós também não temos condição de resolver qualquer coisa, um negócio jurídico, e pegamos e passamos uma procuração para alguém, nós transferimos responsabilidades e transferimos também a autoridade. Nós damos autoridade para alguém, nós delegamos uma autoridade. Amém, queridos? Diga: delegação de autoridade é bíblica. Mas aqueles homens estavam questionando a autoridade de Jesus. E Jesus então sabia que a autoridade que ele recebeu foi a autoridade do Pai, que era espiritual, e reconhecendo que eles não iam considerar isso, a primeira coisa que ele fez foi uma saída belíssima, que eu antes, quando era novo convertido, eu não podia encontrar, até quando um ateu falava alguma coisa que não acreditava, eu às vezes, irmão, uma vez eu caí na besteira de falar alguma coisa, e começamos e discutimos uma questão estéril, não resolveu, foi nada, porque ele continuou ateu do mesmo jeito. E houve um desgaste. Jesus, reconhecendo isso, que aqueles homens eram hipócritas, Jesus simplesmente fez algo belíssimo, irmão. Ele disse assim: eu vou perguntar uma coisa, se vocês me responderem, eu também respondo para vocês, a minha autoridade, a fonte da minha autoridade. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Ora, irmão, se ele dissesse assim: ó, o batismo está certo, João era um profeta de Deus, João estava falando a verdade, aí ele se apoiava justamente nisso, disse: então tem algo a corrigirmos no nosso procedimento, e ali ele tinha campo aberto para trabalhar, porque eles estavam discutindo em cima de quê? De algo que era comum, eles acreditavam em Deus, mas aqueles homens não estavam acreditando em Deus, era coisa nenhuma, e não estava reconhecendo do ponto de vista deles. Aí ele fez uma pergunta extremamente, no natural pode-se pensar até em capciosa, mas não é do caráter de Jesus. Jesus, ele fez uma pergunta extremamente oportuna
e que tocou no íntimo das pessoas, ali naquele momento. Ele disse, então o batismo foi do céu ou do inferno? Aí eles pensaram entre si, disse, rapaz, nós não acreditamos nem numa coisa, nem eu, nós acreditamos que é dos homens mesmo. Aí Jesus disse, nem eu vos digo com que autoridade vos faço. Quando você for discutir, for conversar com um ateu, que ele puxar para esse campo, a primeira coisa que você pergunta, você deve perguntar é, olha, eu acredito na Bíblia Sagrada. Se ele disser, eu também acredito, aí você vai dizer, então, lá na Bíblia diz isso e isso. Ah, mas isso aí foi escrito por homens. Cuidado, irmão, você já está vendo que ele não acredita, ele está falando da boca para fora. Certo? Não adianta. Irmão, doutrina não combate doutrina. Não adianta. Uma doutrina pagã, você não vai demolir. Só o Espírito Santo é que convence, mediante a habilidade da palavra. Deus te dá a palavra oportuna. Como está escrito em Isaías, no capítulo 50, versículo 4. O Senhor me deu uma língua instruída para trazer a palavra certa. Então, quando você faz isso, e há campo para isso, tudo bem. Mas nesse caso aqui, a autoridade de Jesus foi questionada. Mas Jesus deixou com que eles fossem calados, ficassem calados, mediante uma resposta sábia. Quando eu e você estivermos também diante de conflitos desse tipo, irmão, e a nossa autoridade pode ser questionada. Não adianta você ficar se desgastando com isso, irmão. Não adianta. Pregue a palavra, ministre a palavra, irmão, no momento oportuno. Jesus não era inconveniente. Paulo diz, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas Jesus não era inconveniente. Paulo também não era. Jesus, uma certa vez, no caminho de Emaús, ele ia com aqueles dois, e quando eles começaram, aí Jesus fez como se fosse para outro local distante. Aí eles disseram, ó Senhor, fica conosco, permanece, já é tarde, permanece conosco. Olha que Jesus não foi inconveniente. Jesus atendeu a um pedido deles. Jesus passava nas cidades e Zaqueu subia na árvore e ficava esperando uma oportunidade. Não era Jesus entrando em qualquer casa assim, inadvertidamente, abrindo espaço e tal. Não, ele era desejado. Diga assim, o crente fiel tem suas palavras desejadas. Amém? Glória a Deus. Mas nossa autoridade pode ser questionada. Vamos ver um pouco sobre delegando autoridades. Vamos abrir em Êxodo, no capítulo 18, versículo 21. Diga, autoridade pode ser delegada, transferida. Autoridade delegada é uma autoridade transferida. Êxodo 18, 21. Jetro, sogro de Moisés, estava aconselhando a Moisés a delegar a autoridade. E disse, versículo 21, capítulo 18. Mas procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro, e fez tudo o que este lhe dissera. Com o crescimento de toda obra, é natural, irmão, que isso em qualquer campo de atividades de nossas vidas, há uma necessidade de nós delegarmos autoridade. Por exemplo, uma igreja começa pequena, mas ela começa a crescer, começa a formar uma certa estrutura. O pastor inicialmente, ele está ali com um grupo pequeno de 5, 10 pessoas, ele pode tranquilamente, mas vai crescendo, e chega depois a 50, ele já começa a sentir que já tem que delegar, e depois passa para 100, depois 150, 200 e assim por diante,
e está comprovado estatisticamente por homens experientes, que fizeram estudos nesse sentido, que diz que depois de 150 pessoas, uma igreja não tem condição de subsistir com um pastor apenas. Ele tem que ter pessoas para delegar, outros auxiliares. E antes disso, tem que criar justamente os departamentos, para que os departamentos, sendo o braço delegado de autoridade, eles possam então fluir. Eles possam realmente, um organismo possa a funcionar. Ontem à noite, por exemplo, houve um departamento aqui, o departamento feminino fez um culto. Glória a Deus, foi bênção. E a sua liderança conduziu os trabalhos e não foi preciso o pastor intervir em nenhum momento, e as coisas fluíram e Deus abençoou e a casa realmente se edificou, está se edificando. E assim, no diaconato tem um líder, no evangelismo tem outro, e assim por diante, nos demais departamentos infantil e outros, tem líderes que realmente ali no louvor e assim por diante. Então isso aí é uma delegação de autoridade, é uma transferência de autoridade. Não é só transferência de poder, a transferência de poder também. Por ser uma entidade espiritual, por ser um organismo vivo do corpo de Cristo, quando vamos estabelecer um líder, nós oramos, impomos as mãos, e naquele momento, aquela unção existe, é real, é transferida. Como aconteceu. Quando Moisés convocou esses homens a conselho de Jetro, ele estava diante de uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E só de soldados ativos para a guerra, tinha 600 mil. Com mulheres e crianças e tal, a multidão era muito grande, em torno de 3 milhões de pessoas. Então o que aconteceu? Ele chamou então homens capazes, que influenciassem, que pudessem exercer a liderança sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. E começou então e impôs as mãos. Agora imagine, irmão, 3 milhões dá 3 mil homens comandantes de 1000. Ele teve que impor as mãos sobre esses homens. Moisés impôs as mãos sobre eles. E assim por diante fez, e houve a transferência de autoridade. Deus não pegou a autoridade de formas esparsas e colocou sobre a cabeça de cada um daqueles homens, não. Não. Tinha um homem que era justamente Moisés. E esse homem, ele impôs as mãos sobre os demais. O que aconteceu com Moisés? Impôs as mãos no futuro sobre Josué, e Josué recebeu a autoridade. O que aconteceu com Eliseu e Elias? Eliseu, depois do treinamento que se submeteu a Elias, recebeu imposição de mãos sobre Elias, e foi confirmado pelo Senhor, e recebeu unção para isso. E depois 50 profetas, de imediato se quebrantaram, botaram suas capas perante ele, e disseram assim: assim como nós servimos a Elias, nós agora estamos servindo a ti, porque reconheceram isso. O que aconteceu com Pastor Band? Foi para o céu, em 2013, foi para o céu. Mas poucas semanas antes, Deus falou com ele, chamou toda a liderança, já tinha falado isso, mas ratificou, confirmou, e disse: Guto é meu sucessor. E Guto chorando, disse: pastor, Deus me livre se o Senhor te levar logo agora, que eu não estou sentindo capacitado para isso. Ele disse: mas Guto, agora a autoridade está sobre Guto. Ele morreu, foi para o céu. Passou-se um tempinho, o ministério se reuniu e disse: é natural que a presidência do ministério é do pastor Bando, mas estatutariamente a vice-presidente assume na ausência do presidente. A vice-presidente aqui da igreja, irmãs, está possivelmente lá no departamento infantil, nesse momento dando aula para as crianças.
Se eu faltar, ela, pelo estatuto, ela assume. Está precisando de ajuda de pessoas com coração disponíveis para servir no reino de Deus, ajudando no departamento infantil. É uma convocação. Ore e coloque diante do Senhor, que Deus está precisando da sua cota de participação também lá. Muitas vezes ela não está aqui do meu lado, porque está reforçando departamentos que ainda não estão fluindo como deveria. Não estou exaltando, não, que isso aí faz mais de 20 anos que a gente trabalha nessa sistemática. Mas o ministério chamou, convocou numa reunião e disse: é natural que Jenny assuma. E ela disse: não, mas Band falou que era Guto. Aí chegou e o bispo Guto, eu achei lindo essa atitude dele, irmão. Não estou exaltando homens, mas o que é certo nós temos que brindar, nós temos que honrar. E Guto disse, ela disse: é você mesmo, Guto. E Guto disse: irmão, faça uma coisa, eu soube disso, chegou aos meus ouvidos. Ore, durante 30 dias você me dá a resposta. Ore. E ela foi, disse: não, passou-se um tempinho, e disse: não, eu não vou desobedecer a Band, não. Não vou desobedecer a Band. Eu fui para o velório do pastor Band. Saí, e quando Guto ia passando, o apóstolo Guto, me perdoe, ia passando. Eu o conheço há 20 anos, irmãos. Quando ele ainda era auxiliar e auxiliar, lá no início da caminhada. Eu cheguei para ele e disse: bispo Guto, só um momento. E ele ali parou. Pois não, Eliseu. Eu disse: quando Elias subiu para o céu, o manto dele caiu e ficou sobre Eliseu. Todos os 50 apóstolos se curvaram e disseram: a unção de Elias repousa sobre Eliseu. Eu reconheço que a unção do pastor Band repousa sobre a tua vida. E eu, como aqueles 50 profetas, eu quero nesse momento colocar minha vida e o ministério diante de você e dizer que eu sou submisso à sua chamada e à unção que está sobre a tua vida. Falei só eu e ele, assim, quando íamos passando, disse: amém, Eliseu. Obrigado, Eliseu, mas obrigado. Se você quer exercer sua autoridade na sua vida, autoridade espiritual em qualquer esfera, aprenda a reconhecer as autoridades e a submeter a elas. Não resista à autoridade, porque quem resiste à autoridade está exercendo aquele que impôs, que colocou as autoridades naquele lugar, naquele patamar. Nem todas as autoridades são justas, mas quem escreveu isso acerca de autoridade foi o apóstolo Paulo, quando estava preso e pronto, com pouco tempo ia ser decapitado por Nero. Mas ele disse: todo homem esteja sujeito à autoridade. Aquele que resiste à autoridade, resiste ao próprio Senhor. Ele estava defendendo princípios. Nós devemos entender isso. Não adianta fizermos a coisa errada, agirmos quebrando princípios, desejarmos receber resultado certo, porque semente errada vai dar de acordo com aquela plantação. Não adianta. Toda semente produz um fruto, quer bom ou mal. Toda árvore, ela produz um fruto. Se a árvore for boa, ela vai produzir um fruto bom. Se for má, vai produzir um fruto mau. E na palavra está escrito: como queres, pois, colher frutos bons de árvores más? Devemos corrigir primeiro o nosso coração. Em todas as coisas, sim. Eu às vezes eu vou citar só como exemplo, irmão. Em determinado momento eu vim com uma certa velocidade, passei, e o sinal de amarelo, ele passou para vermelho, e eu passei por baixo naquele momento. E eu disse: ó Senhor, me perdoa.
E um dos filhos estava do meu lado e disse: pai, para que isso, pai? Eu digo: acabei de quebrar um princípio. Pai, mas isso é muito radical. As pequenas raposinhas é que estragam justamente o vinheiro. É o vinheiro, é? A vide, né? A vide. Ah, mas eu não estou desobedecendo a Deus, não, por quebrar regras humanas, por princípios humanos. Está errado. Quem estabeleceu as autoridades? Foi Deus. Moisés fez isso. E delegou. E delegação, irmãos, delegação de autoridade, irmãos, é bíblico. Diga assim: é bíblico. Eu já estou encerrando, mas vou também citar um exemplo. Lucas capítulo 9. Não, queridos, me perdoe. Vamos deixar para uma próxima aula, porque o meu tempo encerrou. E eu penso, e se nós estabelecemos algo, é necessário que o exemplo comece pelo pastor. Eu quero também, inclusive, é oportuno aqui, porque eu estou vendo alguns irmãos da liderança, lembrar uma coisa. Irmãos, sempre vamos agir de acordo com o que nos foi confiado. Sempre vamos agir de acordo com o que nos foi confiado. Se o pastor, por exemplo, pede uma oração, não faça uma pregação antes da oração. Se o pastor pede um aviso, dê um aviso, irmão. Se o pastor pede alguma coisa na organização do culto, vamos nos ater àquilo que foi pedido. Já vi irmãos, inclusive ministros, dizer assim: olha, o pastor me pediu para ministrar nisso, mas o Espírito Santo hoje de manhã me falou para ministrar sobre isso. Se fizer isso, está em desobediência, está no ato de rebelião, porque está desprezando a autoridade espiritual que existe na igreja. Ah, pastor, isso significa que eu não posso? Não, você pode. Mas pelo menos mantenha o silêncio, dê o recado do Senhor e volte para o que o pastor, que é o seu líder, determinou. Simples. Ah, o meu pai me mandou fazer isso, mas eu achei melhor fazer dessa outra forma. Tem o Senhor prazer, tanto em holocausto, como na sua obediência, em obedecer aquilo que foi pedido? Que traz mais prazer para um pai? É um filho ser fiel em cumprir a ordem que ele determinou, ou então acatar uma posição completamente diferente daquela que ele determinou? Com certeza a obediência é melhor, traz melhores resultados, e isso traz segurança para as nossas vidas. Isso é princípio, irmão, que nós devemos estabelecer, não só na igreja. A igreja é apenas um lugar onde os filhos de Deus se reúnem, mas a nossa vida não consiste só na igreja. Tanto é que nós aqui nessa igreja vivemos em média 4% do nosso tempo na igreja e 96% fora da igreja, e somos representantes do Senhor nos 96% lá fora. Amém, amados? Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Pai querido, nessa manhã nós queremos glorificar o Teu nome, queremos Te agradecer, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Pai, pela Tua palavra que vem, Senhor, para nos orientar como filhos. E a Tua palavra diz também, Senhor, que qual é o filho que o pai não corrige? Aquele filho que o pai não corrige não é filho, é um bastardo. E nós queremos, Senhor, sermos Teus filhos em tudo, e agirmos como Teus filhos, e recebermos de Ti instruções, correções, orientações, para que nós venhamos a crescermos firmes, e sermos, Senhor, como filhos de Deus, árvore
plantada na casa do Senhor, como carvalho de justiça, produzindo seu fruto nas estações próprias. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Pai, eu quero te louvar por cada um desses líderes que aqui estão, Pai, por cada um desses componentes da igreja, Pai, desses irmãos amados, desses membros amados, desses irmãos queridos, Pai, porque estão com avidez, como uma esponja, recebendo de Ti as orientações e a palavra que traz a seiva de vida, para que possam crescer firmes. Te louvamos, Pai, por essa família maravilhosa, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos, por favor.